Então, a gente estava ali naquela parte aquele dano que viesse a acontecer no futuro, o princípio da accionata, quando é que começa a contar o tempo e tal, e a partir da ciência, da ciência da lesão do direito, do conhecimento da lesão do direito. Então, veja, mesmo nessas hipóteses daquilo que se chama hoje de dano futuro, estaria resguardado o direito das pessoas, né? A gente não, ninguém está aqui pregando nem defendendo que as coisas fiquem sem reparação, que as coisas fiquem eternamente, assim, que ocorram prejuízos para terceiros, que esses terceiros não tenham como se ressarcir deles. Então, esse é me parece que esse é o primeiro elemento aí que a gente não pode, precisamos afastar. Agora, essa ideia, mesmo admitindo em países como o Equador, no qual há a imprescritibilidade, nós vamos para algumas questões muito... Quer dizer, e antes disso eu quero colocar uma outra questão aqui, que é o seguinte. Aqui no Brasil, nós usamos esse conceito de dano ambiental de uma maneira ampla demais. Por quê? Porque num certo panambientalismo, né, a partir daquela famosa frase do Albert Einstein, que o ambiente é tudo aquilo que não sou eu, nós colocamos dentro do pacote dano ambiental, nós colocamos tudo. Mas nós precisamos, e cada vez mais eu estou convencido disso, nós precisamos começar a separar de uma maneira muito clara o que é dano ambiental próprio e o que é dano ambiental impróprio. Vamos imaginar um rompimento de uma barragem, essa barragem rompeu e causou uma série de problemas, mortes de pessoas, destruição de áreas protegidas, destruição de propriedade privada, danos à saúde, etc, etc, etc. Isto tudo está dentro daquele conceito amplíssimo de dano ambiental. Esse conceito ajuda a gente a resolver o problema? Não, pelo contrário, complica. Então, nós precisamos dividir, estabelecer o seguinte: a gente tem um dano ambiental próprio e a gente tem um dano ambiental impróprio. O que é um dano ambiental impróprio? É aquela propriedade de alguém que foi danificada. É a escola que ficou sem ter aula porque a água estava de má qualidade. É uma casa que foi destruída, um carro que foi perdido. Esse é o dano ambiental impróprio. Alguém tem dúvida que ele prescreve em 3 anos? Não. Está tranquilo. Então, veja, nesse dano ambiental impróprio, a prescrição é tranquila. Não tem dúvida. Então, vamos afastar isso. O que fica, então, para esse problema da prescrição? Fica o chamado dano ambiental próprio. Dano a um recurso natural, dano a uma floresta, dano a animais. Este dano ambiental próprio, em Portugal, prescreve em 30 anos. Na França, prescreve em 10. Aqui, no meu modo de ver, o prazo mais alargado seria 10 anos pelo Código Civil, e nós poderíamos chegar até 5 anos e tal, mas eu acho que por uma questão até, vamos dizer, em benefício do meio ambiente, vamos usar o prazo mais alargado, teríamos 10 anos para reparar esse dano. Por que me parece
que essa é uma questão importante. Porque, veja, quando a gente tem fatos que são notórios, rompimento de uma barragem, todo mundo está vendo, todo mundo sabe o que aconteceu, então, não há dúvida. E uma coisa que a gente não pode esquecer aqui, a nossa Lei da Ação Civil Pública, a Lei 7.347, ela tem um rol de legitimados ativos que é enorme. Ministério Público, Estadual e Federal, Defensoria Pública, União, Estado, municípios, autarquias, empresas públicas, associações civis. No caso das associações civis, inclusive, a lei admite que se afaste aquele requisito de 1 ano de constituição para que ela tenha legitimidade. Então, veja, há uma gama de legitimados que, se eu trabalho com o conceito de imprescritibilidade, eu estou favorecendo a inércia, eu estou favorecendo o descuido, eu estou favorecendo o descaso. E é muito difícil que nessa quantidade enorme de legitimados não tenha um que vá propor uma ação. E com detalhe, ainda que seja uma ação proposta de má-fé para um possível conluio entre o causador do dano e a associação, o Ministério Público intervém nessa ação obrigatoriamente. Então, veja, os controles são todos. Há uma quantidade de controles que falar em imprescritibilidade nesse caso é simplesmente cometer uma violência contra aquele cidadão que eventualmente possa ter causado um dano ambiental. Por quê? Porque há muita gente capaz de buscar reparação desse dano. A legitimação é amplíssima. Mas veja, aí nós temos um outro problema. Vamos imaginar que seja um dano ambiental que tenha sido causado em 1935. A lei, vamos pegar, Política Nacional de Resíduos Sólidos, tem 10 anos. Política Nacional do Meio Ambiente, 40 anos. Se esta ação, à época, não era considerada nociva ao meio ambiente, eu posso punir alguém por isto? Eu posso exigir uma reparação civil? E aí nós temos várias hipóteses. Várias hipóteses. Uma hipótese é de alguém que tenha desmatado um lugar, aquele desmatamento está posto, ou uma pedreira. Pedreira talvez seja o melhor exemplo. Foi feita uma pedreira, a pedreira detonou lá um determinado morro, isso no ano 1935, e agora alguém vai propor uma ação para que aquela área da pedreira seja restaurada. No meu modo de ver, se essa atividade, a época em que ela foi realizada, era legal e foi feito de acordo com a lei vigente à época, mesmo nesta tese de imprescritibilidade, eu não posso punir aquele cidadão, eu não posso pedir aquela reparação, porque aquela atividade, no meu modo de ver, era legal. Não, professor, mas acontece o seguinte, é um produto químico que estava escondido e esse produto químico hoje gerou um dano. Ora, se esse produto químico hoje gerou um dano e eu posso fazer essa correlação, então me parece que aí, dado o princípio da accionata, a prescrição começa a contar a partir dali, eu acredito que isso possa de fato, haver esse pedido de reparação. Do ponto de vista prático, eu acho que a variação da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é muito grande.
Acho que o Supremo Tribunal Federal constantemente muda opiniões. Nós tivemos um caso aí recente que é da chamada LAI, né? Aquela licença ambiental de instalação simplificada. De novo, mas felizmente eu consegui. Que tem sido, foi julgada no Ceará, licença ambiental única, né? Foi julgada no Ceará constitucional e foi julgada no Amapá inconstitucional num período de menos de um ano entre uma decisão e outra. Então, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal vai acabar mudando esta posição, até porque ela, do ponto de vista prático, ela é totalmente insustentável, porque você não consegue, porque aí você teria uma aplicação retroativa da lei. Né? Quando se diz que ações legais que causem danos ambientais, elas devem ser reparadas, ainda que sejam legais, isso a gente tem que tomar com um certo cuidado. Porque, por exemplo, na Europa, a legislação diz que quando o dano é causado por uma determinação do Estado, o autor desse dano não é responsável. Exemplo, vai se apagar um incêndio, os bombeiros mandam que você tome uma determinada atitude. Você toma aquela atitude, causou um dano ambiental reflexo por conta de produto químico que você usou para apagar o fogo. Então, na Europa, isso não é. Na Europa, você não tem responsabilidade sobre isso. Né? Então, eu acredito que nós vamos evoluir para um caminho desse tipo. E acho que essa decisão do Supremo, como o próprio tribunal diz, e como já tinha sido dito pelo Superior Tribunal de Justiça, é uma ação que não está baseada na lei. O tribunal reconhece isso, não há lei dizendo isso. Não havendo lei, a forma de integração disto não pode ser de aplicação de exceção, imprescritibilidade de danos a terras indígenas, aplicação de exceção como regra. A regra está no Código Civil, 10 anos de prescrição. No acórdão até é citado aí um artigo que eu escrevi e tal sobre esse assunto, e o que me deixou muito satisfeito lá no voto minoritário, mas acredito que com o tempo essa jurisprudência tenda a se modificar, porque ela me parece, ela é generosa, ela procura tratar de um problema, mas eu acho que não foi da melhor maneira. Eu acho que quando a gente pode usar, eu acho assim, as soluções jurídicas, as mais simples, aquela que você mobilize menos recursos interpretativos, integrações, etc., tendem a ser melhor, porque nós não podemos. É importante que o direito seja claro, né? É importante que o direito seja uma coisa de fácil compreensão. Quando a gente começa com muito malabarismo para explicar um direito, talvez a gente não tenha tanto direito assim. Enfim, era isso aí que eu tinha para dizer para vocês, e infelizmente fomos atacados aí por um hacker ou alguma coisa que nos tirou do ar por uns momentos, mas essa era a ideia e estou aqui à disposição daqueles que acharem que tem alguma pergunta, alguma coisa, para a gente avançar. E obrigado pela atenção, obrigado à OAB e à Comissão do Distrito Federal. Professor Paulo, nós é que agradecemos, e eu faço esse agradecimento em nome da nossa comissão, em nome de todas aquelas pessoas que assistiram também. Peço desculpas por esse problema técnico, algumas coisas na tecnologia acabam fugindo ao nosso controle, mas eu acredito que o assunto foi abordado com toda a profundidade, enfrentando todos os aspectos e peculiaridades. Como o senhor falou, a gente vai deixar aberto para quem tiver alguma pergunta, pode fazer ou pedir para abrir o áudio aqui e fazer pessoalmente, ou pode mandar por escrito aqui no nosso chat que a gente passa para o professor. Essa decisão do Supremo, ela, no meu entendimento, ela não encerra a discussão, né? E como vimos na sua palestra,
também ela está longe de encerrar a discussão, né? Porque, pelo contrário, ela acaba estimulando o debate teórico e, mais do que isso, ela exige que nós, os operadores de direito, em especial aqueles que trabalham com direito ambiental, que façam a reflexão da aplicação dessa decisão em cada caso concreto. E pegando esse gancho, eu já posso até fazer uma pergunta, professor. O senhor falou da questão que eu achei muito interessante, se aquele dano ambiental, a época em que ele ocorreu, ele não era considerado um ilícito ambiental, né? Porque as leis que prevêem os crimes ou os ilícitos ambientais, elas são mais recentes do que a possibilidade de um dano ocorrido na década de 30, por exemplo. E, além dessa possibilidade de se discutir, caso a caso, a licitude ou ilicitude do dano, o que ocorre, né? Qual que é a consequência prática dessa decisão? O senhor falou que existe a responsabilidade penal, a responsabilidade administrativa, que é uma sanção, uma multa que é aplicada pelo órgão fiscalizador. Essas duas responsabilidades, elas prescrevem. A reparação civil é que não prescreve. Como que isso poderia ser abordado por nós, operadores do direito, no enfrentamento, no caso concreto? Por exemplo, a pessoa foi condenada ao pagamento de uma multa numa determinada data e 50 anos depois, 80 anos depois, o Ministério Público resolve fazer um levantamento das sanções que foram aplicadas para pedir uma reparação de dano ambiental. Se não seria o caso de, na época em que ocorrer essa sanção administrativa, que seria uma multa ambiental, se já não seria o caso, por exemplo, da parte que está sendo autuada, de repente firmar um termo de ajustamento de que aquilo ali já estaria abrangendo uma eventual reparação civil no futuro. Eu estou pensando no sentido de dar uma segurança jurídica, porque, na verdade, o que nós estamos tratando aqui, acho que toda, né, essa questão da prescrição, ela trata, na verdade, da segurança jurídica. A pessoa não pode ficar eternamente com uma porta aberta para sofrer uma condenação de reparação civil. Que formas que isso poderia ser feito? Se um termo de ajustamento poderia abranger uma eventual reparação civil, professor? Rômulo, veja só, essa tua pergunta chega a ser até engraçada, porque ela traz uma perplexidade que é isso mesmo. Entendeu? Quer dizer, como é que você, hoje, tratando de um assunto, você vai dizer, não, porque daqui a 50 anos... Isso é completamente alucinado. Eu estou te entendendo e acho que é isso mesmo, mas, veja, se a gente começar a pensar no mundo do direito assim, cara, é melhor a gente vender pipoca, porque fica um negócio completamente impossível para você trabalhar. Então, o que me parece? O que me parece é o seguinte, quer dizer, veja só, a gente precisa... A gente, quando fala de biologia, quando fala de ecologia, a gente fala muito de evolucionismo, né? Então, o mundo evolui, não sei o quê, as espécies evoluem, a gente fala disso tudo. Se a gente for à floresta amazônica, a gente hoje sabe, por estudos de antropologia, por estudos de historiadores, que a floresta amazônica, que foi ocupada inicialmente há 14 mil anos atrás, a constituição que ela tem hoje, ela é fruto da atividade dessas populações que vivem há 14 mil anos na floresta amazônica. Então, o meio ambiente ele evolui de acordo também com os seres humanos. Brasília, há 70 anos atrás, era um cerradão. Hoje não é mais. Todo mundo, quando fala em meio ambiente de Brasília, fala assim, Lago Paranoá. Artificial. Foi construído. Então,
que acontece? É óbvio que a primeira condição da reparação ambiental é a reparação natural. Mesmo naquele caso da pedreira, que há 50 anos atrás foi feito, a pedreira abriu um exemplo importante, pedreira Paulo Leminski, em Curitiba. Era uma pedreira, aquela pedreira foi abandonada, virou lá uma espécie de uma espécie não, certamente, um local para shows, para atividades, etc. É uma recuperação de dano ambiental. Por quê? Porque aquilo está tendo uma utilidade para a sociedade. Então, o que a gente precisa entender é que, se a gente não tiver muito claro qual é o conceito de dano ambiental, e uma coisa importante, nós não podemos olhar o passado com os olhos de hoje. Eu não posso olhar alguma coisa que aconteceu há 30, 40, 50 anos atrás com o olho que eu tenho hoje, com a concepção que eu tenho hoje. Se a gente pegar, por exemplo, esse é, para mim, o melhor exemplo que a gente tem, Volta Redonda. Volta Redonda é uma cidade que praticamente foi construída em torno de uma siderúrgica. Quando se construiu a Companhia Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, à época, se considerava como um avanço, um desenvolvimento, etc., etc. Quem conhece Volta Redonda, por exemplo, sabe que a Companhia Siderúrgica Nacional está no meio da cidade de Volta Redonda. A cidade está toda em torno da Companhia Siderúrgica Nacional. Isso hoje seria impossível. Hoje seria impossível. Ninguém construiria uma cidade em volta de uma companhia siderúrgica. Boa parte dos problemas que existem em Volta Redonda é devido a esse problema da visão da época. Então, é importante que a gente tenha claro que eu não posso ver o passado da maneira que eu vejo hoje em dia. Assim como também não posso achar que o futuro acontecerá da forma que eu acho que ele vai acontecer. Pode ser que ele seja diferente. Então, esse ponto é o que me parece que a gente precisa ter essa noção clara, sob pena da gente viver assim, numa coisa que é completamente contrária ao direito, que é a estabilidade total. E eu acho que essa tua fala, Rômulo, ela é importante por isso, porque, veja, nós estamos vivendo num momento de aplicação do direito no Brasil, não só no direito ambiental, que é uma verdadeira gangorra. É uma verdadeira gangorra. O que ontem era uma coisa, hoje pode não ser mais. Então, isso é péssimo. Isso é péssimo. Né? Enfim, o que eu acho que a gente precisa fazer é muito debate como esse, são muitos textos, escrever artigos, fazer críticas às decisões judiciais, e eu acho que é importante que se critique as decisões judiciais. Né? Criticar uma decisão judicial não quer dizer atacar a honorabilidade do magistrado que escreveu a decisão, é discutir do ponto de vista de uma compreensão do direito se aquela decisão está certa ou está errada. É uma decisão judicial para se cumprir, não estou dizendo para não cumprir a decisão, vamos cumprir. Mas vamos fazer a crítica do que a gente acha que talvez não esteja certo, para que numa próxima a decisão melhore a qualidade. É assim, não sei se respondi, mas é como eu penso. Respondeu, professor. E isso que o senhor falou da visão tem a ver também com a pergunta que o Alberto Vinícius fez aqui no nosso chat. Ele diz o seguinte: professor, o senhor acha que o STF considerou o fato de ser o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado intergeracional para fixar a imprescritibilidade do dano à sua reparação? Veja só, aí, Vinícius, nós estamos novamente num problema. Se quando a gente fala em gerações futuras do direito ambiental, vamos ser franco, até que ponto a gente consegue ver uma geração futura? Daqui a 500 anos?
Não. Não. Então, na verdade, e uma outra questão é o seguinte, hoje, neste momento, agora, existem várias gerações convivendo. Acabou de nascer um garoto, há 2 minutos atrás, acabou de nascer um garoto. Esse garoto que acabou de nascer é geração futura. Acabou de morrer alguém há 15 minutos atrás. É uma geração passada. E entre nós existem várias gerações. Então, o que me parece é que o melhor que a gente pode fazer pelas gerações futuras é cuidar bem do que está hoje. Eu acho que esse é o melhor ponto que a gente pode fazer pelas gerações futuras. Porque há um grande autor francês já falecido, que é o professor Alexandre Kiss, que escrevia sobre direito internacional. Ele diz o seguinte, será que esse excesso de proteção que nós estamos colocando aqui e ali nos dá o direito de deixar para o futuro um museu que ninguém pode fazer nada em lugar nenhum? Pergunta dele. Então, essa é uma boa pergunta. Então, o que me parece é claro que aquele direito meio ambiente, ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações, isso eu estou pensando no dia de hoje, porque eu não sei de que futura geração eu estou falando, mas eu posso entender que aquele menino que nasceu há 2 minutos atrás, ou aquela menina que nasceu há 2 minutos atrás, ou que vai nascer daqui a 1 hora, eu posso tentar organizar melhor o mundo para ele. E aí, na sequência normal das coisas, a gente vai cuidando das gerações futuras. Por quê? Eu preciso também resolver as necessidades presentes. O primeiro caminho para eu resolver as necessidades futuras é atender as necessidades presentes, porque não adianta eu querer atender o futuro se eu não conseguir atender o presente. Então, me parece que atender o presente talvez seja a maior contribuição que nós possamos dar às necessidades futuras, né? No meu modo de ver. Tá bom, professor. A doutora Elani Almeida, que também é membro da nossa comissão e a quem eu gostaria de fazer um agradecimento especial por ter convidado o senhor para dar essa palestra também, ela fez uma pergunta que é a seguinte: considerando que a prescrição é exceção, seria o caso de haver previsão expressa a fim de evitar interpretação alargada, como foi o caso da decisão em discussão, ou as disposições existentes são suficientes e não houve a devida análise dessas disposições normativas? Eu primeiro quero agradecer também a nossa colega pelo convite, foi sempre muito simpático e gentil, e nós conseguimos marcar essa sessão aqui. Eu entendo que as normas que existem são suficientes, meu entendimento, mas a prática mostrou que não, porque nós chegamos a esse momento de dificuldade interpretativa. Então, veja, eu não... Aí tem uma outra questão também, que é o seguinte, eu acho que nós, no direito ambiental brasileiro, nós temos muitas leis, né? Nós temos uma quantidade legislativa muito grande. E eu até falo assim de brincadeira que a gente tinha que ter uma moratória de novas leis ambientais. Então, está proibido fazer lei ambiental no Brasil por 10 anos, não pode fazer mais nada, e vamos agora entrar na cumpritória. Então, vamos cumprir o que existe, não precisa fazer mais lei nenhuma, vamos cumprir o que existe. Eu entendo que e a posição minoritária no Supremo, ela colocou essa questão, né, de que se aplicaria o Código Civil com 10 anos. Para ser coerente com essa minha linha de evitar ficar fazendo muita lei, eu acho que é possível que a gente aplique essa prescrição de 10 anos, que me parece um período razoável. Não é? Eu acho que é possível que a gente tenha até prescrições longas. O que eu não acho possível é ter uma imprescritibilidade absurda, até porque, na prática, isto não ocorrerá. Na prática, isso não vai acontecer. Tá?
apenas vai ser uma ameaça que vai ficando, né? Mas, na prática, essa imprescritibilidade ela não tem como operacionalizar. Ou alguém imagina uma ação civil pública para demolir a cidade de Brasília e restituir o Cerrado ao seu esplendor da década de 40. Eu posso entender que Brasília é um dano ambiental, né? Mas aí, como eu falei, nós temos que separar o que é ambiental do que é ecológico. Então, ambientalmente, Brasília é um benefício e existem outros problemas lá. Mas é essa a questão. Tá ótimo, professor. Eu acredito que nós não temos mais perguntas e, com isso, eu já caminho para o encerramento. Mais uma vez, agradecendo enormemente a presença do senhor, a disposição, em nome da comissão, em nome de todas as pessoas que assistiram, e mais uma vez também pedindo desculpas pela falha técnica. E é isso, gente. Com isso, eu vou encerrar e desejando um bom dia e uma ótima semana para todos. Obrigado, professor.